Bom, pessoal, bom dia para vocês, né? Uma ótima quinta-feira a todos. Tinha passado para vocês no videozinho que vocês assistiram anteriormente, a sequência de Fibonacci, né? Quem que era esse Eu cara? não fiz porque eu não acabei de assistir ainda. Oi? Eu não fiz porque eu ainda não acabei de assistir. Tá, a gente Eu vai acabei de comentar um fazer. pouquinho. A gente vai comentar um pouquinho sobre ele, né? Acompanha aí comigo a leitura na página 82, por gentileza. Está falando assim, ó, a sequência de Fibonacci. Leonardo Fibonacci nasceu aproximadamente em 1170, na cidade de Pisa, e foi um matemático italiano conhecido em sua época por suas habilidades em atividades comerciais, devido ao seu pai, Bonaccio, ser um grande mercador. Sua obra mais importante intitula-se Liber Abaci, que data do ano de 1202, ou seja, uns 32 anos depois aí que ele nasceu, aproximadamente, no qual encontramos vários problemas, inclusive o que tornou o Fibonacci um matemático muito conhecido, né, muito famoso. O problema em questão refere-se à procriação de casal de coelhos, em situação ideal e imaginária, ou seja, ele projetou esse cenário, né, imaginou que isso acontecesse. Essa situação traz, em sua solução, uma sequência que ficou mundialmente conhecida como a sequência de Fibonacci. Então, ele criou essa sequência a partir da reprodução de coelhos. Ele observou como se comportava, por exemplo, um casal de coelhos, né, e depois de um mês, o que acontecia, depois de 2 meses, e estendeu isso aí para um número infinito. É claro que chegaria uma hora que o primeiro casal de coelho morreria, né? É a ordem natural da. Só que ele imaginou um cenário aí, né, que seria praticamente infinito, né, como se eles fossem imortais aí e continuassem para sempre, né, reproduzindo sem parar e sempre, uma vez que chegaram a ser adultos, né, estagnassem e sempre procriassem um casal novo. Então a ideia é assim, ó, eu explico para vocês. Vamos entender essa sequência, mas primeiro é preciso conhecer as condições ideais de procriação apresentadas pelo Fibonacci. Qual que é a primeira? Tem-se apenas um casal de coelhos recém-nascidos, ou seja, um casal de coelhos filhote. Então, a primeira coisa é isso. Vou compartilhar aqui a tela para vocês entenderem mais com um desenho aqui. Vocês conseguirem ver agora o desenho, né? No primeiro mês, você tem um casal de filhotes, né, de coelhos. Esse é um casal de filhotes. E aí ele fala assim, segundo, o casal de coelhos só é capaz de gerar novos coelhos após o primeiro mês de vida. Ou seja, eles têm que passar um mês, né, para depois poder gerar novos coelhos. É como se eles se tornassem adultos. Terceiro, o período de gestação da fêmea dura um mês. Ou seja, dura um mês para eles ficarem adultos e um mês para eles criarem, para eles gerarem um novo casal de coelhos. Entenderam as ideias aí? Como que vai funcionar? Estranho. E o quarto, cada casal de coelho dá origem a um outro casal, ou seja, os filhotes nascem aos pares e apenas um par para cada gestação. Então, se vocês olharem aqui, ó, no primeiro mês, né, vou colocar aqui, né, que é esse primeiro aqui, ó, você vai ter um casal, né? Então, primeiro mês, um casal. Segundo mês, esse casal ele só vai se tornar adulto. Então você continua com um casal. Tá? No terceiro mês, o casal que era adulto, pela primeira vez vai poder se procriar. Então eles vão gerar aí um novo casal de filhotes, porém recém-nascidos, né? Porém eles ainda são filhotes. Eles não vão gerar, por exemplo, um novo par de coelhos que seja adulto. Então, você vai ter um adulto, que é o que vem lá desde o primeiro mês, que sempre vai ser adulto. Esse você vai contar até o final, por isso que ele fica aqui no centro, né? Ele vai ser contado até o infinito, nunca vai morrer, né? Como se ele fosse mortal, e sempre vai procriar mais um. E esse filhote foi gerado a partir dele no terceiro mês. Então, eu tenho aqui, ó, 2 casais. A partir daqui, prestar atenção para não se confundir. Porque o casal que está adulto no terceiro mês vai se manter adulto para sempre.
Só que ele sempre vai procriar mais um casal de filhotes. Os filhotes vai se tornar adulto. Ou seja, no quarto mês, eu vou ter 3 casais. O casal que já era adulto, o casal de filhotes dele, que se tornou adulto, e um novo casal aqui, que seria o casal de filhotes, gerado do antigo casal adulto. Entenderam até aqui no quarto mês? Uhum. Beleza. Próximo mês, então, que seria o... Dá pra explicar de novo o quarto mês? Que eu não entendi muito bem, não. Ó, até o terceiro você entendeu? Entendi. Beleza, ó. No terceiro mês, esse casal que é adulto, ele sempre vai permanecer adulto, para sempre. Tá vendo? Por isso que ele fica aqui no meio da nossa sequência e ele continuaria para o infinito, né? O casal que é filhotinho aqui no terceiro mês, ele vai se tornar adulto. Tá? Então, você tem o adulto que já era adulto no quarto mês, um adulto que era filhote e um novo casal de filhotes gerado pelo antigo adulto. Pode ver que a setinha, ó, do filhote está do antigo casal adulto. Então, ele cria mais um filhote, ele é um adulto, então ele conta também como casal, e o antigo filhote do terceiro mês se torna um adulto. Por isso que a gente tem 3 casais aí. Beleza? Ou não? Sim, beleza. Agora eu entendi. Aí no quinto mês, o que vai acontecer? O casal de adultos, você tem 2 casais de adultos no quarto mês. Cada um deles agora tem capacidade de reprodução, né? Porque eles já ficaram um mês, né? Pelo menos um mês, né, sendo adultos. Então agora eles vão procriar e gerar mais 2 casais de filhotes. Serem adultos, né, eles vão se manter aqui também, ó, tá vendo? Então eles se mantiveram, perdão, e aí você vai ter 4 casais aqui, mais um casal que era filhotinho se tornando adulto. Então você vai ter um total aí de 5 casais. E aí ele começou a estender essa sequência, né, para números bem maiores, que aí chega no, por exemplo, no 8, depois no 13, no 21, né? Esse número começa a crescer assim de uma forma inimaginável, né? Por isso que na verdade são condições favoráveis e imaginárias. Aqui a gente está considerando que ele é imortal, né? Porque ele vai nascer no primeiro mês e ele vai ficar vivo aí para sempre, né? Se a gente fosse estender essa sequência para o infinito, né, ele morreria esse casal de coelhos adultos. E não acontece, a gente sabe disso, mas ele reproduziu essa sequência a partir disso. E aí o que ele reparou? Depois que ele escreveu aí pelo menos uns 10 meses de reprodução, ele reparou que o número do mês, né, por exemplo, mês 3, era a soma dos dois. Era a soma do mês 1 e do mês 2. Ele reparou que o mês 4 era a soma do mês 3 e do mês 2. Pode reparar, ó, que 1 mais 1 dá 2, né? Então, se você somar esses dois, ó, 1 mais 1 dá o terceiro mês. Se você somar o segundo mês e o terceiro mês, dá o quarto mês. Ou se você somar o terceiro e o quarto, dá o quinto mês. Então, é uma sequência que ela é uma soma dos antecessores, a própria sequência. Como no primeiro mês não existe nenhum outro casal de filhotes, só existe esse, acaba se repetindo o número. Então, fica 1 e 1. Mas a partir do segundo mês, você já soma, né? Ó, mais 1 dá 2, encontra o terceiro mês. 2 mais 1 encontra o quarto mês. 3 mais 2 dá 5. Então, você o sexto mês, né? Seria 5 mais 3, daria 8. O sétimo mês seria 8 mais 5, daria 13. E assim sucessivamente. Entenderam aí como que ele pensou nessa sequência? Beleza? Ou não? Dormindo aí? De boa, Augusto, pra mim. Ele respondeu um monte de vezes já. Agora tem uma galera aí que tá dormindo, hein? Vou começar a chamar no chat aí para ver se está acordado. Dormindo não, apenas estou tentando raciocinar o que você está explicando. Então, tá bom. A voz de sono aí é o quê, então? Vamos lá. Vai fazer o quê, né? Letra A. Toma um café, Ana.
Na letra A, a gente vai ter que justamente as quê? imagens. Vamos lá? Na letra A, a gente vai ter que preencher justamente com o número de casais que está na imagem. Então, olha lá, ele fala: após serem apresentadas as condições de procriação, represente por meio de um diagrama de árvore a quantidade de casais de coelhos. Não precisa fazer isso, tá? Só colocando os números de casais aí já está ótimo. Mas o diagrama seria essa resposta aqui, caso vocês queiram fazer de uma maneira mais bonita. Então, você pode fazer assim, ó. Vou voltar aqui. Por exemplo, na letra A, você colocaria só o desenho do primeiro mês. Só desenharia esse casal aqui de coelho. Ó. Na letra A seria a resposta essa daqui. Tá? Isso aqui era só pra mim, gente. Na letra B, você O que é para fazer na letra A? Na letra A, Desenha você o vai coelho ali, ó. representar através de um diagrama, né? Então, isso daqui, essa imagem que eu estou colocando, Na letra A desenha 2 coelhos? eles são diagramas. Isso. Né? Isso daqui é um diagrama que está representando a forma de procriação de coelho. Então, na letra A, você colocaria um desenho aí de um filhotinho pequeno. Ou você pode colocar só um casal de filhotes, né? Aí, na segunda questão aí da letra A, que seria o segundo mês, você já vai ter que desenhar esse outro aqui, ó. Que é no Pode primeiro. escrever? Pode. Sim, pode escrever. Aí seria um Professor, casal de adultos. Oi. aqui tá falando diagrama de árvores. É como se fosse esse daqui, ó. Sabe a árvore genealógica? É como se fosse aquela. Né? Você Ah, tá. partiria de um e ia ramificando ela. É que aqui ela tá como se fosse ao contrário. Mas você poderia fazer uma árvore e escrever como se fosse casal de filhotes, depois casal adulto, aí um casal de adulto e um casal de filhotes, e ramificando aí essa árvore. Ou você pode fazer também de um outro jeito, tipo, colocar o número 1 no centro, depois colocar um outro número 1 em cima dele, aí depois colocar o número 1 e 1, né? 1 e 1, 1 e 1, e depois somando eles. Né? Colocar um número 1 para cada um dos casais e colocar a soma do lado, para fazer desse jeito. Mas a ideia é que vocês saibam quantos casais existem. Então, eu não vou me atentar aos desenhos. Vocês já viram aqui, já está salvo para vocês. Acho que vocês já entenderam como vai funcionar essa árvore aí de questão dos. Então, no primeiro mês seria um casal, no segundo mês continuaria sendo um casal, né? Mas agora ele é adulto. No terceiro mês a gente teria 2 casais, né? Um adulto e um filhote. E no quarto mês 3 casais. Então, a letra A ficaria um casal, 2 casais, 3 casais. Em quantidade de casais. Na letra B, ele fala assim, ó, sem desenhar. Quantos casais de coelhos haverá no quinto e no sexto mês? No quinto a gente já tem ali, né? No quinto mês serão 5 casais. E no sexto mês vai ser a soma do quarto com o quinto. Então você vai ter que somar 5 mais 3, 8 casais. A gente vai responder. Deixa eu limpar aqui agora. Acho que vocês já entenderam a imagem. Vai ficar assim, ó. Então, na letra B, 5 e 8 casais. 5 casais para o quinto mês, 8 casais para o sexto mês. Seria a soma do antecessor. Até aqui, beleza? Letra C. Organize os números que apresentam a quantidade de casais de coelhos mês a mês. Eles formam uma sequência com uma propriedade bastante interessante. Represente em linguagem natural essa propriedade. Linguagem natural seria você escrever, não em linguagem matemática. Você escrever o que acontece termo a termo. Eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Vou só criar um arquivo novo aqui no Paint para tirar a imagem dos filhinhos aí. Assim fica mais fácil. Então, ó, texto aqui, letra C. Vocês
escrever uma sequência termo a termo, né? Então, seria aquela sequência que o professor colocou no vídeo. Aí vai continuando isso daqui para o infinito. Aí que seria legal você escrever, que ele pediu para você representar uma linguagem natural. Seria você escrever com as suas próprias palavras, o que está acontecendo nessa sequência. Então, você vai escrever assim, ó. É uma sequência de números que se sucedem. Professor, eu não sei explicar. Se eu for tentar explicar, eu vou falar os bagulho ali que vai, multiplica ali, que vai aqui, assim, vai assado. Aí fica estranho, né? Pode colocar uma sequência de números que ou de termo que é igual à soma dos dois anteriores, né? Porque ele soma o anterior com o imediato anterior, ou os dois últimos. Deixa eu ver como que eu escreveria melhor. Uma sequência de números que são resultado da soma dos dois números anteriores da própria sequência. A sequência de números são resultados da soma dos dois números anteriores da própria sequência. Então, por exemplo, o número 2 ele é resultado da soma de 1 mais 1. O número 3 é resultado da soma de 2 mais 2, 2 mais 1. O número 5 é resultado da soma de 3 mais 2, né? E assim sucessivamente. Acho que assim fica certo. Só que é legal a gente colocar a partir do terceiro termo, né? A partir do terceiro termo. Pronto. E aí acho que fica melhor. Aí. Essa resposta aí tá bonitinha aí para essa parte. Tá certinho. E na letra D, ele fala assim, ó, o desafio de Fibonacci era saber qual a quantidade de casal de coelho após um ano, que seriam 12 meses. Assim, escreva abaixo a quantidade e depois obtenha o número total de casais de coelhos. Então, a gente vai ter aí que, na verdade, fazer um termo de cada vez aí, né? Para a gente poder descobrir o 12º. Como a gente já tem aí até o sexto mês, vocês vão preencher, né? Na verdade, aqui acho que eu coloquei até o nono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui já tem os 9 primeiros termos nessa sequência que o professor colocou aqui em cima. Então, vocês vão preencher aí. Primeiro mês. Segundo mês. Deixa eu só fazer assim, acho que fica melhor. Primeiro mês vai ficar 1. Segundo mês, 1. Terceiro mês, 2. Quarto mês, 3. Quinto mês, 5. Sexto mês, 8. Aí vai ficar assim, ó, a primeira coluna aí da letra D. Tá? Né? O próximo aí, sétimo mês, seria 8 mais 5, né? Daria 3. Depois o oitavo mês seria 13 mais 8, daria 21. Tá? Depois o próximo mês seria 21 mais 13, daria 34, que é o que o professor falou, que tinha escrito essa sequência ali em cima. Depois o próximo mês seria o 55, que é a soma do 34 mais 21. Depois o 11º mês seria 55 mais 34, daria 89. E agora o último seria 55 mais 89, 144 coelhos.
Por curiosidade, né? 12 ao quadrado dá 144, né? Depois de 12 meses, deu o resultado do mês ao quadrado. Por curiosidade, né? Nem sempre vai valer essa regra, porque no quinto mês deu 5 ao invés de 25. Mas interessante aí, ó. Por meses você teria 144 casais, né, de coelhos. Você teria o dobro de coelhos, na verdade. Teria aí 288 coelhos no total, 144 casais. Beleza? E a letra E, a última aí, essa daqui era, na verdade, uma das mais difíceis, mas eu coloquei no slide também da explicação. Ele pede para você agora representar, diferente da letra C, ele tinha pedido para você representar numa linguagem natural, ele pede agora para você representar numa expressão algébrica, né, que seja capaz de representar cada um dos elementos dessa sequência. Eu coloquei lá no slide, né, uma letra C. Coloquei a letra C assim, né? Número de casais, C de N, igual o número de casais. Só que aqui eu coloquei com a parte de baixo, né? Coloquei como se fosse a posição. Vocês podem tentar escrever desse jeito aqui, ó. Eu vou tentar escrever de um jeito com lápis. Por exemplo, ó, o número de casais de coelhos num determinado mês, né? Não é C vezes N isso daqui, tá? O número de casais nesse mês é igual ao número de casais. Se essa é a posição N, né? Os termos anteriores seria N menos 1, né? E N menos 2. Soma. Vou colocar aqui entre parênteses pequenininho, ó. N menos 1 mais o total de casais, né? O total de coelhos e N menos 2. Lembrando que esse N aqui é posição, tá? Então, é como se isso aqui tudo, ó, fosse um número só. Eu vou somar os dois termos anteriores para dar o termo que eu quero. Uma soma de dois números só. Eu só coloquei esse N-1 e N-2 para indicar a posição. Tá? Então, a posição duas atrás e a posição uma atrás. Se eu somar o último e o penúltimo número, né? Os anteriores, os dois anteriores, dá o resultado do próximo mês. Repara que se você colocasse uma sequência algébrica nisso, né, ó, N-2, depois viria N-1, depois viria N. Né? Daria uma sequência, uma ordem crescente. É o que está acontecendo justamente com a sequência de Fibonacci, uma sequência de ordem crescente. Entenderam aí como que o professor... Ô, Pro, o que é esse C? Eu não entendi. Tá, vou explicar, Lê. O C eu chamei de o número de casais, tá? Então, o número de casais. E esse N aqui embaixo é só a posição dele, é o número do mês, tá? Então, por exemplo, você pode pôr o M também, não tem problema. Então, o número de casais nesse mês é igual ao número de casais do mês anterior, né? Esse mês menos 1 seria o mês anterior, mais o número de casais do mês anterior a esse, né? Que seria 2 meses atrás. Entendeu? Ou não? Não, pera. Mas por que é menos e não é mais? Ah, não. A soma dos dois é mais. Ó, eu coloquei um mais aqui na conta. Só que para eu indicar o mês, eu coloquei o menos 1 e o menos 2. Por quê? Por exemplo, o número 3, ó, aqui ó, na sequência, ele não é a soma do 1 mais 2? Uhum. Então, ele é a soma dos dois anteriores. Aí, como que eu represento o anterior na matemática? Pode ser com o menos 1, seria o número anterior a ele, e o menos 2 seria o número duas casas anterior a ele. Ô, professor, o N, então, é um número? O N seria o número do mês, tá? O número do Ah, tá. mês. Por exemplo, você pode colocar uma legenda, aí fica melhor para vocês entenderem. Ó. C é igual ao número de casais, número de casais, e a letra N,
o eninho aí, ele é do meio. Opa, vou apagar aqui. Aí. Uma legenda seria isso, tá? Número de casais, número do mês. O C ele não está multiplicando o N, tá? É só uma opção. Só para eu saber o número de casais no determinado mês. Aí, por exemplo, se eu quero calcular o 10º mês, né? Quantos casais tem no 10º mês? Seria o C, né? O casal no mês, seria C10. Isso é igual ao C9 mais o C8. Né? Então, seria a soma do mês 9 mais o mês 8. Daria o número de casal de coelho do número 10. Por exemplo, aqui, ó, o número 3, na sequência, ele é o 4º mês. Então, o C4, né, que é o número de casais que está no 4º mês, ele é igual à soma do C, que está na terceira, né, 4 menos 1 dá 3, mais o C que está na segunda, 4 menos 2 dá 2. Então, quem que é o da terceira e da segunda? O da terceira é o 2, o da segunda é o 1. 2 mais 1 dá 3. Então, o número de casais do 4º mês seria 3. Isso é uma sequência que representa essa soma infinita. Tá? Seria uma expressão algébrica para isso. Daí, ó, que legal também disso. Deixa eu só limpar tudo aqui. Que legal disso também. Foi criado, né, depois dessa sequência, essa imagem aqui, ó. Deixa eu só descompartilhar aqui com vocês para compartilhar uma nova imagem. Vocês devem ter visto aí já essa espiral aqui, ó. Vocês viram lá no slide essa espiral que o professor colocou? Sim. Né? Da onde ela surgiu? Ela surgiu justamente, deixa eu clicar nessa imagem que ela tá bem bonitinha. Aqui. Ela surgiu justamente da soma desses termos. Então você tem aqui, né, o mais 1, aqui ó, o mais 1, que é como se fosse o primeiro termo da sequência. Você tem depois o 1 mais 1 dá 2, né? E aí você tem o 2 mais 1 dá 3, o 3 mais 2 dá 5, e aí você começa a criar retângulos, né? Que são resultado da soma dos lados, tá vendo? Se você somar esses dois lados aqui, ó, você consegue construir aqui um quadrado, né? De lado 2. Então, 2 por 2. Aí, se você somar 2 mais 1, ó, dá 3. Né? Então, como aqui vai ter o lado 3, e se você somar 3, que é essa distância, mais 2, que é essa distância, você encontra um quadrado de lado 5. E isso vai formar esse retângulo. E esse retângulo aqui, ele é também proporcional a esse outro. Na verdade, ó, se você enxergar de uma maneira mais ampla, você vai encontrar sempre o mesmo retângulo. Tá? Esse retângulo aqui, formado pelo 1 e 1, é como se fosse um retângulo diminuído, né? Um retângulo minimizado, desse outro retângulo formado pelo 1, 1 e 2. E, por sua vez, também é um retângulo, né, que é menor do que esse retângulo formado pelo 1, 1, 2 e 3. Pode reparar, ó, esse retângulo aqui maior que eu estou circulando aqui para vocês, ó, esse retângulo aqui, que está em pé, ele é praticamente o mesmo retângulo que esse daqui, ó, só que ele está maior. E também é o mesmo retângulo que esse maior aqui, ó, é a imagem toda. Então, é como se eu estivesse colocando esse retângulo em pé, deitado, em pé, deitado, em pé e deitado. E vai dando aquela sensação de que vocês estão fazendo um giro e criando essa espiral. Tá? E aí a gente consegue reparar isso em diversas imagens, né, do nosso cotidiano e também coisas que a gente ainda nunca viu. Né? Por exemplo, a gente já viu a foto de uma galáxia, né, mas a gente nunca viu, né, de fato, uma galáxia ou tão de perto algumas coisas, como, por exemplo, tinha uma imagem do girassol também, mas eu não cheguei a pôr lá. A imagem do girassol, quando você olhava com uma lupa, ele também tinha essa espiral nele. Eu coloquei alguns exemplos de plantas lá. Acho que aqui nesse site deve ter também alguns exemplos desses. Olha lá, ó.
tem também, ó, da imagem da galáxia, né, ó, aqui seria a concha, né, provavelmente de um caramujo. Então, ela segue esse formato de espiral. E aí vocês conseguem obter essas sequências traduzindo para essas formas geométricas também, né? Isso que é interessante. Essa sequência ela está presente até na mão nossa, né? Se vocês olharem a mão de vocês, a palma da mão, próximo aí do dedão, né? Tem essa espiral também convergindo sempre aí para o centro do dedão de vocês. Então, essa sequência ela aparece não só, né, em animais, na galáxia, buraco negro, dracões, né, como aparece na geração nossa também. E, além disso, né, estendendo mais ainda esse raciocínio dessa sequência, perceberam que existe uma razão entre elas. Né? Qual seria a razão? Se você pegar, por exemplo, aquela sequência que seria o número 1, 1, 2, 3, 5 e ir dividindo um número pelo seu antecessor, né, você vai encontrar algo próximo do número 1,616. Né? E 1 por 1 dá 1. Você dividir 2 por 1 dá 2. A partir do momento que você começa a dividir 3 por 2, dá 1,666. Aí você vai dividir 5 por 3, vai dar esse número aí, 1,6, 1,619, 1,7. Oi, fala, Fê. Quando acabar a aula é para voltar? Não, eu já estou terminando. Hoje já está tranquilo para você. O que você está explicando agora? Estava explicando a respeito da sequência, que existe uma razão áurea entre ela. Por exemplo, Ah, isso daí eu não entendi. isso. Você Isso é sabe sobre que divisão, né? A razão áurea, né, Augusto? isso, a sequência era essa daqui, não era? 1, 2, aí 3, aí 5, aí 8, 13 e assim vai. Se você pegar esse número aqui, ó, o 3, opa, faltou 2 aqui. 2. Se você pegar, por exemplo, 3 e dividir por 2 aí na calculadora, vai dar, acho que 1,6 ou não, 1,6. Se você pegar o 5 e dividir por 3, vai dar aquela dízima, 1,66666. Se pegar 8 e dividir por 5, é sempre um anterior, vai dar 1,6. 13 dividir por 8 vai dar 1,625. O próximo número aqui, ó, seria o 21. Aí você pegaria 21 e dividiria por 13. Depois você pegaria o 34 e dividiria por 21. Se você fizer o 34 dividido por 21, ó, já vai se aproximar do 1,619. Então, o que significa isso? Que essa proporção está presente em todo aquele retângulo que é a espiral. E está presente também essa proporção em alguns quadros. Coloquei para vocês lá a criação de Adão, lá do Michelangelo, também o quadro da Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci, e acho que eu tinha colocado o Homem Vitruviano também, do Leonardo da Vinci. Que são representações harmônicas. É como se você desenhasse uma forma geométrica, pegasse um